Pedro Passos Coelho volta a vir a público a fazer críticas ao governo, desta vez uma crítica à nomeação do novo ministro da Administração Interna, Luís Neves, e arrasa mesmo o governo, dizendo que o governo neste momento tem um presidente da República eleito pelo menos para os próximos 5 anos, dizendo também o próprio, algo que eu já disse no canal, que a tradição eram 10 anos, mas que agora tem pelo menos 5, vamos lá ver os próximos 5, e diz ao governo para trabalhar, porque existe mesmo a necessidade de fazer reformas. E pronto, vamos ouvir as declarações de Pedro Passos Coelho, que tem um bom interesse e tem aqui algumas picadas que faz ao próprio partido, e vamos fazer uns comentários. É mais um regresso a tornar-se mais frequente. E desta vez, Passos Coelho veio para falar. O precedente é grave. Não se pode passar, penso eu, de diretor da Polícia Judiciária para Ministro da Administração Interna. Mas não foi um bom sinal que se deu. Não é um bom sinal que se dá. Como não foi um bom sinal tirar um Ministro das Finanças para meter em Governador do Banco de Portugal. A escolha do novo Ministro da Administração Interna foi uma das gotas num oceano de críticas durante 1 hora de discurso que passaram pelo que foi e está a ser feito na saúde. Ou está a mais o diretor, o chefe executivo do Serviço Nacional de Saúde, ou o secretário de Estado, ou o ministro, há ali alguém a mais. Se eu estivesse no governo e um ministro da Saúde me viesse dizer que precisava de um diretor executivo para gerir o Serviço Nacional de Saúde, eu a primeira coisa que fazia era aceitar a sugestão dele e escolher outro ministro. Escolhia outro, isso com certeza, então, vamos já fazer-lhe a vontade. Não, isto é verdade, e por acaso tem graça o comentário feito assim. Quer dizer, uma pessoa que tutela uma pasta do Poder Executivo e pede um diretor executivo para essa pasta, então o próprio não está ali a fazer nada, não é? Portanto, pode-se dizer, bom, mas o detentor da pasta dá diretrizes políticas e o diretor executivo executa, o que quer que isso signifique na prática. Convenhamos, se o homem é detentor de uma parte do poder político, nomeadamente uma pasta do poder executivo, e pede um diretor executivo, temos um problema. Eu gostava só de dar nota de que o regresso de Pedro Passos Coelho parece ser cada vez mais antecipável, desde logo porque o PSD pós-Luís Montenegro não tem qualquer hipótese de sobrevivência sem o Pedro Passos Coelho. E esse é um dos medos do Partido Socialista. O Partido Social Democrata vai ter uma grande dificuldade, que é, caso Pedro Passos Coelho não queira voltar, acabou-se o Partido Social Democrata. O Partido Socialista pode-se ancorar no Presidente da República para se reconstruir a partir de Belém, que é algo que o vão fazer, não tenho grandes dúvidas disso. E por outro lado, também não tenho grandes dúvidas que provavelmente não haja vida para o Partido Social Democrata pós Luís Montenegro. Luís Montenegro construiu a sua identidade enquanto líder numa premissa bastante difícil de sustentar a longo prazo. Não é não ao Chega, vai ser algo cada vez mais impossível de manter, e portanto o Partido Social Democrata não vai ter essa hipótese de todo, e o Partido Social Democrata vai ficar reduzido a uma única hipótese, que é ou o Passos volta ou o partido acaba. E portanto eu não estou certo de que Pedro Passos Coelho queira voltar, talvez até queira. Caso queira voltar, isso baralha as contas em termos políticos completamente, não tem nada a ver mesmo. E por outro lado, é importante compreender que ou é Pedro Passos Coelho ou o partido acaba. E, portanto, Pedro Passos Coelho pode estar a preparar e a antecipar esta situação, porque sabe perfeitamente que pós Luís Montenegro não há PSD. Não é sem Luís Montenegro, porque o Luís Montenegro foi um líder absolutamente banal. Mas pós Luís Montenegro não me parece haver PSD que resista, porque abdicou de liderar um espaço que, segundo o próprio Miguel Morgado, do ponto de vista estratégico, deveriam reivindicar para si, isto do ponto de vista do PSD, que evidentemente deixaram de o fazer, desde logo neste último posicionamento das presidenciais. O meu amigo não pode fazer este contorcionismo político todo, dizendo que por um lado quer liderar o espaço da direita, por outro lado diz que não se revê nem nos valores de António José Seguro nem nos valores de André Ventura, porque estão ao centro, não estão à esquerda nem estão à direita. Então abdicaram de um espaço e podemos evidentemente dizer que André Ventura é líder da direita. Os meus amigos não podem querer tudo em simultâneo.
escusar-se de participar na segunda volta das presidenciais, desde logo porque o candidato ficou em quarto ou em quinto, o Luís Marques Mendes, e por outro lado dizerem que são de centro, não são de esquerda nem são de direita, mas quando chega a hora H dizem que lideram a direita. As duas em simultâneo é que não pode ser. Vamos ouvir a segunda parte da crítica e fazer mais uns comentários. A ideia era falar das vias reformistas para o país e Passos veio para arrasar a única tentativa de reforma que encontrou neste governo. O que se está a passar com a reforma laboral. Tudo parece que aquilo não vai dar em nada. Os partidos no Parlamento que decidam. E se não quiserem apoiar e chumbarem as propostas de reforma, o Governo tem aqui um ponto importante para se dirigir ao eleitorado e para pedir mais força para as concretizar. A menos que o Governo ache que não tem apoio na sociedade portuguesa para estas reformas. Não levanta só dúvidas sobre o que está a ser feito, mas também sobre quem lidera. Ciclos eleitorais fechados, elegeu-se um Presidente da República, pelo menos para 5 anos, a tradição é que é para 10, mas para 5 anos, pelo menos, temos lá um Presidente da República. Vamos embora. Vamos trabalhar. Ser julgado por não ter conseguido o que se pretendia é uma conta. Ser julgado por nem sequer tentar fazer é outra. Portanto, temos de tentar. Era isto que eu gostava que, em particular, o governo do meu partido pudesse fazer, evidentemente, mas se não fosse o meu partido, que fosse outro, que fizesse também. Luís Montenegro podia ter ouvido tudo isto nesta sala. A presença chegou a ser anunciada para encerrar a conferência, mas à mesma hora marcou a reunião com o novo presidente eleito. Passos Coelho diz que na política só está quem quer e quem vem para fazer alguma coisa. Esta questão é verdade, quer dizer, mais vale tentar e não conseguir do que ficar a vida toda a pensar se poderiam ter feito alguma coisa. Tinha graça, a própria notícia anuncia, tinha graça que Luís Montenegro tivesse estado presente neste raspanete de Pedro Passos Coelho, gostava de ver reações e até comentários ao que o próprio diria. E, portanto, essencialmente é isto. Parece-me que só há uma pessoa com capital político de salvar o PSD e isto é a única coisa, o regresso ou não de Pedro Passos Coelho é a única coisa que pode confundir as contas para o Chega e para o país, politicamente no geral, que será muito difícil nós percebermos exatamente como é que fica a política depois de um retorno de Pedro Passos Coelho, mas é algo que vale a pena refletir sobre. O que é verdadeiro e que não me parece que haja grandes dúvidas sobre o assunto é que Luís Montenegro colocou o PSD numa espiral decadente. Luís Montenegro, preocupado com a sua continuidade política de curto prazo, ignorou qualquer projeto de médio e longo prazo para o Partido Social Democrata e agora está a pagar o preço disso mesmo e, portanto, neste momento o Partido Social Democrata coloca-se numa circunstância política em que precisa mesmo de salvação. Eu tenho mais ou menos presente a ideia de que, sem dúvida nenhuma, vai ser preciso um dos partidos destes 3 blocos grandes desaparecer, porque não existe qualquer possibilidade de se manterem estes 3 blocos. Parece-me essencialmente que será entre ou o Partido Social Democrata ou o Partido Socialista. Com toda a probabilidade, o regresso de Pedro Passos Coelho pode reforçar um bloco à direita do Partido Socialista e reduzir o Partido Socialista à sua insignificância, mas eu não sei de que forma é que Pedro Passos Coelho vai cativar eleitorado com um possível retorno. Não sei se tem esse eleitorado no bolso como tantas pessoas têm certo que tem. Eu não estou certo disso, não tenho a certeza disso, mas vejamos, porque eu acho que esse retorno estará para breve e vai apenas depender da queda de Luís Montenegro em termos de legislativas. Nem estou certo de que, se por alguma razão não passar o próximo Orçamento de Estado, Pedro Passos Coelho não faça já o seu movimento, mas parece-me relativamente evidente que Pedro Passos Coelho vai voltar. Vamos ver. Basicamente foi este o raspanete que ele deu ao Partido Social Democrata. Reações não vai haver como é habitual, mas que o país ouve. Isso posso-vos garantir que houve. Era isto que eu tinha para partilhar. Obrigado por estarem desse lado. Deixem o gosto e subscrevam. Tem as minhas redes sociais, o MBO é na descrição, por acaso de quererem fazer alguma doação. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.